noite, Tânia. Então, pessoal, boa noite, Rayane. Então, vamos lá, então. Aqui tem a minha tela inicial do Moodle, né? E nós estamos na unidade curricular de comunicação e informação aplicados à segurança e saúde do trabalho, né? Então, nós estamos nessa, que é a unidade curricular. Boa noite, Luiz Carlos, que é a unidade curricular 4, tá? Então, estamos estudando, né? Esta unidade curricular. E eu falei semana passada que ela é composta de 2 webconferências, né? Então, 2 semanas de estudo. Mas se vocês perceberem um negócio, peraí, no plano de estudos, tá? A gente tem, e a webconferência também, tratou de todos os assuntos dessa unidade curricular na semana passada, tá? Tanto que eu liberei a atividade para vocês fazerem, tá? A atividade, né, que foi do dia 22 de agosto, vai até o dia 3, que é hoje, né? Hoje, às 23h59, ela se encerra, ok? Tudo certo? E por que eu dei toda a matéria em uma webconferência só? Por causa do seguinte, vou mostrar para vocês. A próxima unidade curricular é a unidade curricular 5, tá? Que é a unidade curricular de saúde e segurança no trabalho, que é essa aqui, já está aparecendo aí para vocês, tá? O que acontece? Essa unidade curricular ela é 100% EAD mesmo, tá? Ela não tem webconferência, teoricamente, tá? Como eu gosto de dar essa aula, por quê? Porque, teoricamente, ela não tem webconferência planejada, certo? Vamos dizer assim, ok? Ela não tem webconferência planejada. Boa noite, Eide. Não tem webconferência planejada. Mas eu gosto, né, de fazer uma recapitulação, falar para vocês dos assuntos que estão aqui, etc. Essa seria uma unidade curricular, que é a 5, né, que vocês teriam que estudar só na casa de vocês. E aí, o que eu geralmente faço? Eu pego as 2 unidades de comunicação e informação, dou a primeira aula todo o conteúdo de comunicação e informação e aproveito a segunda web, né? Libero a atividade e aproveito a segunda web para falar sobre os assuntos dessa unidade curricular. E aí, esses assuntos vão ser dados hoje. Entenderam? Entenderam? Deu para entender? E aí tem um outro porém, que é a atividade desta unidade curricular, tá? Essa unidade curricular, ela tem atividade que abre amanhã, tá? No caso, meia-noite de hoje para amanhã, e vai até o dia 11 de setembro, ok? E aí, com o que eu vou passar na webconferência hoje é o suficiente para vocês fazerem a atividade, estudarem, né, durante a semana que vem e, e fazerem a atividade desta unidade curricular que é a 5. Beleza? Então, teoricamente, os estudos, a webconferência da unidade curricular 4 foi semana passada, e essa semana eu vou dar a webconferência sobre saúde e segurança do trabalho. Ok? Combinados? A partir de amanhã, vocês têm que fazer a atividade, né? A avaliação objetiva da unidade curricular 5. Tá bom para vocês? Tá bom assim? Tá bom? O que vocês me dizem? Tá bom? Então tá. Só para não ficar sem a webconferência, né? Só para vocês estudarem em casa, fica meio chato, né? Então eu gosto de dar essa unidade curricular aqui, que não tem webconferência, na segunda web de comunicação. Fechou? Então tá, pessoal. Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta aí? Querem perguntar alguma coisa? Se está frio aqui, se está chovendo? Então, brincando. Vamos lá, então. Então, vamos começar. Vamos começar a aula de hoje, né? Não apareceu essa unidade curricular, Jonathan? Pode mandar uma mensagem para Alexia, que é a monitora, e aí ela checa para ti. Boa noite, Jéssica. Checa para ti por que não está aparecendo, tá? Beleza? Tchau, tchau. Deixa eu botar aqui o slide para nós. Também não? Então, para quem não estiver aparecendo, vocês podem mandar uma mensagem para
para monitora de vocês, que aí ela vê certinho, que é ela que vê essa questão do sistema e como as coisas funcionam e tudo isso. Fechados? Então, pessoal, hoje aí, né, vamos então dar uma introdução aí sobre a unidade curricular 5, né, de saúde e segurança no trabalho. Aí, efetivamente, hoje, né, nós vamos ter a primeira unidade curricular que justamente, boa noite, Amanda, fala do assunto voltado diretamente para o curso de vocês, tá bem? E aí, pessoal, a segurança do trabalho, ela iniciou, né, aqui no Brasil de maneira geral, com o intuito de proteger, né, de efeitos danosos às empresas, os colaboradores, a sociedade e o planeta. Como é que surgiu isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil surgiu e foi legalmente estabelecido a partir das NRs, né? Então, NRs são as normas regulamentadoras de segurança. O que são essas normas regulamentadoras? São leis, né, regras, leis de procedimento e atividades de risco. Então, tudo isso é voltado para a segurança, né? E as NRs têm força de lei. Por que elas têm força de lei? Porque elas foram criadas a partir da CLT, né? A CLT, então, é a consolidação das leis trabalhistas, né? Lá no artigo 200 estão todas as NRs, né? Foram criadas em 1978, que as NRs têm como objetivo garantir a segurança e saúde dos colaboradores e elas constantemente, né, de 78 para cá, sofrem alterações, são criadas NRs novas, né, conforme vai se observando essa necessidade, beleza? Então, pessoal, a gente tem aí algumas entidades no Brasil, né, que também tem algumas normas vigentes. E aí eu vou falar a diferença entre uma e outra, tá? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, ela é uma entidade privada onde não tem fins lucrativos e é responsável por desenvolver e estabelecer algumas normas técnicas em várias áreas aqui em território nacional. Essas normas, elas têm adoção voluntária. O que isso quer dizer? As normas criadas pela ABNT, tá? Elas não têm força de lei, diferente das NRs, tá? Então, por que existem as normas da ABNT? Para a gente poder padronizar processos, padronizar produtos, padronizar serviços. E qual é o objetivo dessa padronização, né? É a gente garantir uma qualidade, garantir segurança e garantir interoperabilidade em diferentes setores da sociedade, né? Então, a ABNT é o que permite que eu faça um projeto aqui e vocês utilizem o projeto aí em Minas Gerais e vocês entendam o que está no projeto, certo? Por quê? Porque o projeto ele é todo normatizado pela ABNT, ok? E as normas da ABNT, elas abrangem uma ampla gama de setores. Então, vão desde a construção civil, engenharia, tecnologia de informação, saúde, segurança. Então, uma gama de áreas, né? E as NRs são outra coisa, elas não são geridas pela ABNT, ok? E elas têm força de lei. Então, as normas regulamentadoras, NRs, são um conjunto de regulamentos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Brasil, e o objetivo das NRs é estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para segurança, saúde e condições de trabalho dos empregados em vários setores da economia. E aí as NRs visam garantir a proteção dos trabalhadores e, o mais importante, a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, ok? Então, as NRs cobrem uma grande gama de tópicos, né? Incluindo NR sobre equipamento de proteção individual, né? Os EPIs, ergonomia, prevenção de incêndios, trabalhos em altura, substância química e vários outros, tá? Cada NR ela é específica para um determinado tema. E isso estabelece quais são as diretrizes, né? As exigências que a empresa tem que cumprir para garantir a segurança e o bem-estar do seu trabalhador. Então é muito importante, pessoal, a gente observar que as NRs, que são do Ministério lá do Trabalho, né, hoje Ministério da Economia, e as normas da ABNT que eu falei são distintas, tá? Não é a mesma coisa. As NRs, elas são obrigatórias por lei e tem um foco
diretamente relacionado com segurança e saúde do trabalho, enquanto as normas da BNT são voluntárias e têm um escopo mais amplo, atingindo aí várias áreas da indústria, ok? Uma das NRs muito famosas aí, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é a NR que trata do SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, essa NR ela tem como finalidade a prevenção de acidentes do trabalho e a criação, né, dentro do planejamento de segurança da empresa, do SESMIT. Então, o SESMIT ele é constituído aí de vários profissionais da saúde, né? Eu não falei NR do SESMIT, né? NR do SESMIT é NR4, tá, pessoal? Então, em algumas empresas, a SNR é obrigatória. Ah, tá escrito ali NR4, não tinha visto. Tá escrito aqui, ó, NR4. Então, algumas empresas, o SESMIT é obrigatório, né? Isso vai depender do grau de risco da empresa e também do número de funcionários que a empresa tem, ok? Então, isso vai variar e o tamanho do SESMIT vai variar com isso, ok? Uma outra NR muito famosa aí é a NR5, que trata da CIPA, né? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ok? E o objetivo da criação da CIPA é a preservação da vida e promoção da saúde, além de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Então, a CIPA, pessoal, ela é constituída de representantes, tanto dos empregados, que são eleitos, né, quanto da empresa, que são feitos por indicação. E a CIPA sempre vai atuar de forma conjunta com o SESMIT. Alguém aí é cipeiro? Alguém que está aí é cipeiro na empresa que trabalha? Faz parte da CIPA? Tem alguém? O Thiago, tá? Mais alguém? A Marcilei, a Jéssica já se candidatou, o Júlio é cipeiro. Show de bola, show de bola. O Luiz Carlos já foi, o Fernando já foi, Helena já foi. Ah, show, show. Legal, show de bola. Bacana. E aí, pessoal, a NR5, né, essa regulamentação, né, que trata da CIPA, é regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assim como as outras NRs, e, como eu já falei, é composto de representantes tanto dos empregados quanto dos empregadores. Dentro da NR5, tá? Da NR lá são várias páginas, né? Quais são os pontos mais importantes? O primeiro ponto são os objetivos da CIPA, né? Então, a principal finalidade da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A CIPA sempre vai procurar promover a saúde e segurança dos trabalhadores. Segundo ponto, a composição da CIPA, né? Então, lá na NR diz que tem que ter essa eleição para o representante dos empregados e a empresa vai também indicar o mesmo número de pessoas. Terceira ponto da CIPA, né? Trata do processo eleitoral, né? Então, lá a gente tem os prazos de eleição, como é que se vota, quais são os critérios para escolher os representantes e tudo isso. Quarto ponto, o mandato desses membros, né? Então, a NR5 ela determina o mandato dos membros, que geralmente é de 1 ano, permitindo uma renovação periódica. O quinto ponto são as reuniões da CIPA, né? Então, na NR5 também traz essas reuniões da CIPA com pautas específicas, né? E todas as decisões que são tomadas nessas reuniões podem acabar impactando nas práticas e políticas da empresa. O sexto ponto é o treinamento para membros. O sétimo ponto é a atuação da CIPA, né? Então, aonde a CIPA vai atuar. E o oitavo é o canal de comunicação. Como é que a CIPA vai se comunicar com os funcionários? E aí, pessoal, como é que acontece? Isso sempre fica uma pulga atrás da orelha de quem nunca participou da CIPA. Como é que acontece esse... Não, quem é indicado não tem estabilidade, exato. Então, como é que acontece uma eleição da CIPA? Tá? Então, primeiro é feita a divulgação do edital de convocação, né? Então, nesse edital vai ter lá a data da eleição, o horário, o local e além dos critérios para inscrição dos candidatos. Segunda parte é a inscrição dos candidatos, né? Então, todos os trabalhadores, né, interessados em se candidatar à CIPA devem se inscrever dentro do prazo que está lá no edital, tá? Então, geralmente tem alguns requisitos mínimos, como tempo de empresa, para poder se candidatar para a CIPA. Terceiro ponto é a formação da comissão eleitoral. Então, a empresa forma uma comissão eleitoral
onde a gente tem representante da empresa e representante dos trabalhadores para supervisionar esse processo eleitoral. A outra etapa é a campanha eleitoral. Então, acontece como esse tempo que nós estamos vivendo, né? Acontece em toda parte de campanha eleitoral, pode ter distribuição de material informativo, pode ter algum debate, e isso tudo é feito, tá bom? Depois tem o dia da votação, né? Onde as pessoas podem votar. Todos os trabalhadores registrados na empresa podem votar, têm direito ao voto. Pode ser feita eleição no papelzinho, como métodos antigamente. Eu já trabalhei numa empresa que tinha uma urna, igual a essa que a gente vota para prefeito e presidente, a mesma coisa. E aqui no Senai a gente vota pelo computador, né? Que a gente trabalha de casa, então a gente vota pelo computador. Depois a gente faz a apuração desses votos, né? Então faz toda a apuração dos votos, divulga o teu aí no papel, Jéssica. Dependendo da empresa, pode ser, não tem problema, tá? Depois é feito o treinamento das pessoas que foram eleitas e depois é feita a posse dos eleitos pela CIPA, tá? Então, pessoal, de acordo com o NR5, o representante dos empregados que foi ou foram eleitos para a CIPA tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o final do seu mandato. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas não podem ser demitidas sem justa causa, ok? Não podem ser demitidas. Por quê? Porque o objetivo dessa estabilidade, né, é proteger os membros da CIPA contra possíveis represálias ou demissões decorrentes de suas atividades relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então, muitas das vezes, os representantes vão tocar em algum assunto que é sensível para a empresa, que é algo que a empresa precisa mudar, né? E aí o patrão pode, muitas vezes, querer demitir essa pessoa. Por isso que a CIPA dá essa estabilidade, tá? E aí, logicamente, né, as demissões com justa causa, né, por justa causa, elas podem acontecer, né? E aí o membro da CIPA pode ser demitido se for com justa causa, tá? E é importante também que tanto os empregadores quanto os empregados, né, estejam cientes desses direitos e das responsabilidades relacionadas à estabilidade da CIPA, tá? O Fernando falou um negócio importante: as pessoas que são indicadas pela empresa não têm direito à estabilidade, somente as pessoas que são eleitas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, tá, que precisa eleger três representantes da CIPA, então eu elejo 3 representantes e a empresa indica 3 representantes, sempre um número igual, tá? O mínimo número são 2, né? E o máximo número é infinito, não tem um número máximo, né? Isso vai depender da quantidade de trabalhadores, né, dentro da empresa. Isso vai aumentando de acordo com a quantidade de trabalhadores. Outro ponto importante também, né, na saúde e segurança, né, todos esses assuntos depois vocês vão ver em outras unidades curriculares com mais afinco, né, com mais profundidade, né? Essa unidade curricular, ela trata os assuntos de uma forma mais razoável, né, para vocês entenderem tudo que vai se passar aqui no curso. Então, outra parte importante, a Maria Helena falou, Maria Ellen, desculpa. Uma empresa que tem 4 filiais, cada filial teria uma CIPA ou uma para as 4 filiais. Se forem na mesma cidade, tá? Pode ser uma para as 4. Se forem cidades diferentes, uma em cada filial, certo? E aí vai depender do número de funcionários. Show? Riscos ocupacionais também é um outro assunto. Diferença salarial? Não tem diferença salarial. O funcionário não vai receber mais por ser da CIPA, certo? Então, os riscos ocupacionais, né, são riscos que estão inerentes ao trabalho e que podem vir a causar, né, danos à saúde dos trabalhadores. Então, uma combinação da gravidade do acidente e a probabilidade daquele acidente acontecer. E aí nós temos 2 termos muito utilizados na segurança do trabalho que por muitas vezes se confundem, mas são coisas totalmente diferentes, que é perigo e risco. Então, perigo é a existência de uma situação que prediz uma determinada causa de acidente. Risco é a expectativa de uma perda, ok? Então, vamos dar um exemplificado melhor. Por exemplo, um tubarão no mar representa um perigo. Uma pessoa nadando com um tubarão
representa um risco. A Covid-19 representou um perigo. Andar em locais públicos sem máscara representava um risco. Usar secador de cabelo representa um perigo. No caso, eu não uso, né? Para mim, não precisa secador de cabelo. Usar secador de cabelo enquanto você toma banho representa um risco. Ok? Eu gosto de dizer que sempre quando tem pessoas envolvidas, é um risco. Quando não tem pessoas envolvidas, é um perigo, né? Por exemplo, o tubarão lá no mar, não tem ninguém envolvido, então é um perigo. A Covid-19 por aí, não tem ninguém ali no meio da Covid-19, então é um perigo. E o secador de cabelo lá também é um perigo, né? A partir do momento que tem pessoas envolvidas, aí a gente tem riscos envolvidos, ok? Bruna perguntou: um funcionário pode deixar de participar da CIPA quando ele quiser? Como é que fica a estabilidade? Não, se ele desistir, ele perde. Se ele desistir, ele perde a estabilidade. Tá? Não, senão era fácil, né? Aí um se elege, aí desiste e entra o suplente. E ele fica com a estabilidade. Aí o suplente vem, fica um pouco e sai. Daí fica com a estabilidade. Daí, no caso, se ele pedir para sair, ele perde. Tá bem? E é por isso que são eleitos, tá? Representantes e suplentes. Esses suplentes ficam por ali esperando, né? Que se algum membro sair, eles estão ali para assumir a cadeira, ok? E aí, pessoal, dentro dos riscos, né? Nós temos dentro desses riscos ocupacionais, né? Que são do trabalho, nós temos algumas classificações separadas, né? Que são 5, tá? O risco físico, que é quando o trabalhador está exposto a várias formas de energia, como ruído, calor, frio, radiação ou qualquer outro tipo, tá? Risco, vocês também podem encontrar. Não, é na outra página, desculpa. Temos também o risco biológico, que são gerados por agentes biológicos, então, pessoas que trabalham com vírus protozoário, bactérias, bacilos e parasitas. Temos também os riscos químicos, que é a exposição de trabalhadores a substâncias e compostos químicos em forma de neblina, névoa, poeira, líquido ou algum outro tipo. Nós temos o risco ergonômico, né, que é o risco que pode causar dano à saúde do trabalhador, devido à postura inadequada, monotonia do trabalho, repetitividade, ritmo excessivo, entre outros. E nós temos o risco de acidente, tá? Que por muitas vezes vocês podem talvez encontrar como risco mecânico ou algum outro tipo de nome. Que são situações de risco que podem contribuir para a ocorrência de um acidente, arranjo físico inadequado, eletricidade, probabilidade de incêndio. Vai ficar salva, Thay, sem problemas. Probabilidade de incêndio, explosões, ferramentas com defeito, máquinas sem proteção e tudo isso. Então, os riscos ergonômicos, os riscos ocupacionais, desculpa, se dividem em 5 grupos: físico, biológico, químico, ergonômico e de acidente. Ok? Vamos? Peraí, antes de ir para a pergunta. Júlio perguntou: funcionário pode fazer um acordo com a empresa para sair a empresa mesmo? Sim. Sim, pode. É que o acordo, teoricamente, ele é ilegal, né? Ele não existe o acordo, né? O acordo é feito entre tu e a empresa, mas legalmente esse acordo nunca existiu, certo? Tipo assim, vocês me mandam para a rua, eu pego, tipo, teoricamente, legalmente a empresa te mandou para a rua, tá? Não, o acordo fica à parte aí, é extra. Pessoal, então vamos agora fazer exercitar um pouquinho o nosso cérebro. No caso, o Alisson falou, eu ando o dia todo. Como é que entra essa questão? No teu caso, é risco ergonômico e risco físico, certo? No teu caso. É os dois riscos que tu está correndo. Se tu for no teu contrato de trabalho, acho que aparece o KNAI, que é o número do risco dentro da lei, né? Então aparece lá, provavelmente é risco físico e risco ergonômico, tá? O Felipe falou, foi indicado para a CIPA 24, 25, tinha eleito na 23, 24. Tu tem estabilidade pela primeira vez, mas não pela segunda, certo? Porque depois que tu não saiu ainda em 24, né? Então tu vai ter mais um ano de estabilidade, tá? Mais um ano. Por exemplo, se tu foi eleito em setembro de 23 e tu vai sair setembro de 24, certo? Tu tem estabilidade até setembro de 25. Por quê? Tu tem estabilidade até um ano depois de ter saído da CIPA. Aí, tu... não, sim, Helena. Não, é normal isso aí, tá? Normal.
Aí, como tu foi indicado para 24 e 25, tu tem estabilidade até 25, mas tu vai ficar na CIPO até 26. Até final de 25, desculpa. Certo? Vamos, então, exercitar o nosso cérebro com esta pergunta aqui. Deixa eu botar um cronômetro aqui. No ambiente laboral, o trabalhador está exposto a diversos agentes insalubres, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. Além destes, ele pode igualmente enfrentar agentes de risco ergonômico e de acidentes. Considerando essa afirmativa, numere as imagens que apresentam os agentes correspondentes. Primeiro, esse é um risco o quê? O que vocês acham? Escrevam aí. De todos os riscos que a gente viu. Físico, 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 físico. Dá um minutinho aí para vocês responderem. Físico, físico. 20 segundos, pessoal. A resposta vai vir só no final. A gente vai ver todos e depois a gente vai ter a resposta. 10 segundos. Fechou, então? Todos colocaram físico, ok? Segunda imagem. A imagem que está passando aqui. Qual que é? Qual risco está correndo essa pessoa? Químico, químico, químico. 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 Todo mundo botando químico. Químico e ergonômico. Tá, podia ser. Pode entrar o ergonômico também, nesse caso. Pode entrar também. Próxima imagem. Esta daqui. A terceira imagem. Tivemos algumas divergências já. Alguns físicos, alguns biológicos. Químico também botaram. Biológico e físico. Biológico, biológico. Físico e biológico. Próxima imagem. Vamos lá. Esse aqui. Ergonômico. 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 Uhum. Ergonômico, ergonômico. Todo mundo botando ergonômico. Econômico. Ergonômico, ergonômico. Todo mundo acha que é ergonômico. E a última, esta aqui. Esse vocês também acham que é ergonômico? Mecânico ou acidente? Uhum. Acidente, acidente. Acidente. Vamos começar a corrigir, então? Acidente ergonômico. O primeiro é um risco físico. Então, acertou quem colocou risco físico, né? Então, quando a gente trata de altas temperaturas ou baixas temperaturas, né? A gente está associando ao risco físico.
O segundo é risco químico, né? Então a gente pode ver ele trabalhando com alguns latões ali, né? Com produtos químicos, né? Que podem causar esse problema para ele. Então é risco químico. O terceiro, a gente tem aquela com a mão no nariz assim, né? Como sentindo um cheiro ruim. E aqui a gente tem algumas entidades aqui, né? Vamos falar assim, né? Vírus, bactérias, né? Essas coisas. Então aqui é risco biológico, ok? O quarto, todo mundo acertou, risco ergonômico, ok? Ela com a mão na mão ali, né? Com tipo uma ler, né? E o último é risco de acidente, né? Jornada de trabalho exaustiva, né? Ou também aqui, ó, a gente pode identificar ele não utilizando os EPIs, né? Para trabalhar aqui na máquina sem proteção, né? Dá para ver que ela não tem proteção. Então seria risco de acidentes. Fechou? Continuando aqui, eu trouxe um pouquinho do assunto de ergonomia para a gente falar também, tá? Então, pessoal, a ergonomia, tá? Talvez de todos os riscos e de todas as NRs, de tudo, ela seja a mais antiga. Mesmo que não existia isso, né? Por quê? Quando a gente fala de ergonomia, é a gente adaptar o trabalho para ficar mais fácil, entre aspas, para a gente. Então, é ter as coisas mais perto da mão, é a gente ter, por exemplo, cintos para carregar peso, é a gente ter toda essa parte de ergonomia. E lá na Idade das Pedras, né, no tempo das cavernas, já era praticada essa ergonomia. Por quê? Antes, lá o Homo sapiens caçava com as mãos, né? O Homo erectus, né? Aquele outro espectro aí na nossa evolução, né? E aí eles começaram a fazer lança, começaram a afiar machado, fazer tudo isso, o que ajudava eles no trabalho da época que era caça. E isso é nada mais, nada menos que uma forma de ergonomia, ok? O termo ergonomia, né, vem da palavra grego, né, de duas palavras em grego, que é ergos, que é trabalho, e nomos, que é leis, né? Então, lei do trabalho, lei para trabalhar, algo assim, trata de ergonomia. Então, a ergonomia, ela é uma área da ciência relacionada à pesquisa, estudo, desenvolvimento e aplicação de regras e normas a fim de organizar esse trabalho. A Ju falou, uma empresa que trabalhei todos os dias tinha um momento de alongamento e exercício na produção do escritório. É a ginástica laboral que a gente chama. Aqui no Senai a gente tem também, logicamente, né? Como a gente trabalha em casa, a nossa é online. A gente entra numa reunião, ela não é obrigatória, tá, Jéssica? Não é obrigatória. Muitas empresas fazem isso. A gente entra numa reunião como essa que a gente está aqui, e aí uma pessoa lá faz os exercícios e a gente repete. É bem legal para dar uma desestressada, assim, a gente sai um pouco da tela do computador, né? Levanta da cadeira, etc. Bem legal, bem importante. E também, numa outra empresa que eu trabalhei, era presencial, né? Aí a gente ia lá num local, no pátio, fazia tudo. Tiraram, Júlio? Ah, que pena. Ó, a Geise falou que onde ela trabalha tem. Show de bola. Então, pessoal, a ergonomia, né, ao longo do tempo, aí, de maneira geral, ela teve aí duas fases principais, tá? Então, a primeira fase da ergonomia, ela foi relacionada, ela trabalhou, ela estudou, né, a primeira fase da ergonomia, com relação à dimensão dos objetos, a dimensão das ferramentas, dimensão dos painéis de controle que os operários utilizavam nos seus postos de trabalho. Então, nesse primeiro momento, né, os cientistas da ergonomia tiveram como foco redimensionar, né? Então, colocar diminuir ou aumentar essas questões nos postos de trabalho. Por quê? Uma vez que eu tenho tudo que eu preciso para trabalhar no meu alcance de pegar e no meu alcance visual, eu consigo trabalhar de uma maneira muito melhor. Na segunda fase da ergonomia, a gente teve uma ampliação dessa área de estudo ergonômico e os projetos de ergonomia passaram a isolar postos de trabalho de lugares agressivos. Então, por exemplo, se antes a pessoa que trabalhava com produto químico ficava na mesma sala dos produtos químicos, agora ela não fica mais. Os produtos químicos ficam numa sala e ela fica numa outra. Então, o posto de trabalho dela foi isolado desse local, certo? Por exemplo, uma pessoa que trabalhava no meio da fábrica, né? Então, aquele posto de trabalho foi retirado, certo? Porque é muito ruído. Então, essa segunda fase visou isso, né?
Então, a ergonomia, de maneira geral, ela é fortemente utilizada aí no setor industrial, quando a gente, nessa relação entre o ser humano, as suas tarefas e o ambiente de trabalho. Então, pessoal, além da indústria, né, que é bem fácil de a gente ver isso, a gente tem também a atuação da ergonomia em outros campos, né, como agricultura, pecuária, mineração, setor de serviços e até no nosso dia a dia em casa, ok? Então, conforme a NR17, que é a NR que trata da ergonomia, o ponto de vista da ergonomia, as condições de trabalho incluem sempre aspectos que estão relacionados a levantamento, transporte, descarga de materiais, mobiliários, equipamentos, condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Outra parte importante do técnico de segurança que as empresas têm, com certeza vocês já viram na empresa que vocês trabalham, ou algum lugar que vocês foram, é o mapa de risco, né? O que é o mapa de risco? O mapa de risco é uma representação gráfica de todos os riscos ocupacionais que estão presentes naquele ambiente de trabalho. Então a gente utiliza círculos, utiliza de algumas cores, né? E o mapa de risco tem a função de prevenir acidentes por meio de antecipação e medidas preventivas que tem de estar nesse documento. Esse documento aqui vocês com certeza já viram. Quem já viu um mapa de risco por aí? Né? Um monte de gente já viu, né? Tanto na empresa. Por exemplo, se vai num shopping, em algum lugar, sempre tem também, geralmente perto dos banheiros e tal. Já fez o mapa de risco? Legal, show de bola. Como é que funciona o mapa de risco, tá, pessoal? É uma planta, né, da empresa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma planta da empresa, né, onde a gente tem todos os setores, né, aqui escritos, certo? E aí a gente vai ver quais são os tipos de risco e o tamanho do risco que existe naquele local, certo? Ah, professora, aqui está todos os riscos e tem algumas cores. Sim. A forma mais fácil, não existe forma mais fácil. Existe só uma forma de fazer, fazendo a análise de risco. Vocês vão aprender um pouquinho mais para frente como é que faz, tá? E aí, cada risco que eu falei, o ergonômico, o mecânico, o físico, o químico, o biológico, eles têm uma cor atrelada, tá? O ergonômico sempre vai ser amarelo, o mecânico ou de acidente sempre vai ser o azul, o físico sempre vai ser o verde, o químico sempre vai ser o vermelho e o biológico sempre vai ser o marrom, ok? Isso está descrito na NR, né? Nas NRs. E aí a gente utiliza, o mais comum é esse de círculos, tá? Círculo pequeno para risco pequeno, círculo médio para risco médio e círculo grande para risco elevado. E aí a gente faz uma análise de risco de cada local de trabalho, né? E coloca o tamanho do risco, né? Tamanho do risco, né? E o tipo de risco que tem naquele ambiente de trabalho. Então, por exemplo, no depósito, nós temos um risco pequeno ergonômico e um risco médio físico e um risco médio químico. Ok? Então, na produção, nós temos um risco médio físico, um risco médio de acidente, um risco médio químico e um risco médio ergonômico. Então, esses mapas de risco, eles são confeccionados através, né, da análise de riscos, né? Que é uma unidade curricular que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Fechou? E aí, pessoal, quando a gente tem, né, a questão dos riscos bem avaliados, a gente precisa implementar essas medidas de controle de risco, né? Então, essas medidas de controle de risco são ações que podem acabar antecipando a probabilidade de acontecer algum acidente lá no ambiente de trabalho. Então, por esse motivo, as medidas de controle de risco, elas têm que ser projetadas para reduzir os riscos ou eliminar esses riscos de vez, ok? E aí, algumas das medidas de risco podem estar incluindo equipamentos de proteção individual ou EPIs, ok? Então, o EPI é uma medida de controle de risco que é regida pela NR6. Então, nós temos uma NR que trata só de equipamento de proteção individual. Cada atividade determina o tipo de EPI que deve ser utilizado. E isso, obviamente, vai variar de acordo com o tipo de risco que está envolvido naquela atividade, ok? Por exemplo, a minha atividade tem risco ergonômico.
O que eu recebo de EPI da empresa para trabalhar? Isso aqui, ó. Sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um apoio para o meu teclado, certo? Ó, meu teclado aqui, ele é um apoio para o meu teclado. Por quê? Se eu botar as mãos no teclado assim, né, sem apoio nenhum, eu vou começar a ter problema nos ombros, certo? Então, eles me dão esse apoio para que eu possa apoiar os meus punhos e poder digitar. Então, isso é um EPI, certo? Isso é um EPI, ok? E aí a gente tem aí os mais famosos, né? Bota, capacete, protetor auricular, né? E aí, a depender da atividade, né? Aí os EPIs vão mudando, tá? Eu já fiz várias visitas, eu já trabalhei em empresa, né? Onde a gente era obrigado a usar sapatão. E aí, quando descia da sala da engenharia para a produção, aí a gente tinha que levar capacete, tinha que levar protetor auricular, tinha que levar óculos de proteção, né? Andou circulando aí um vídeo até, não sei se vocês chegaram a ver, do rapaz que estava com um esmeril na mão. Não, um esmeril é um equipamento de corte, né, de alta rotação, e aí ele vai um disco assim na ponta, né? E aí ele falou a importância de utilizar EPI. E aí ele estava com óculos de proteção e aquele disco quebrou. E uma parte daquele disco veio direto no óculos. Se ele tivesse sem o óculos, tinha cortado ele tinha ficado cego, né? E provavelmente cortado uma parte do rosto dele, né? Tu viu, Ju? É, exato. E aí, aquela lâmina, né, que estava presa, ficou presa no óculos, né? Então, não tocou nele, né? Então, por isso aí, lixadeira, foi uma lixadeira, então. Eu achei que era um esmeril, mas era uma lixadeira. E aí, essa é a importância de a gente utilizar os EPIs, ok? Lembrando, pessoal, o EPI sempre tem que ser fornecido pela empresa, tá bem? Nunca é vocês que tem que levar o EPI. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Não vou achar agora, não vou achar, né? Não adianta nem que eu queira. Vou mostrar para vocês um que é bem famoso. Deixa eu ver se tem a foto. Aqui, ó. Esse aqui aconteceu ano passado, tá? Não sei se vocês lembram que em São Paulo, ano passado, o pessoal tava fazendo uma obra e aí tava em cima, assim, da obra lá e caiu, né? A obra e o pessoal ficou preso. Deixa eu mostrar para vocês aí. Vocês conseguem ver. Ó, e aí estão vendo esses pontinhos aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Isso tudo são pessoas penduradas, certo? Se não fosse o EPI, essas pessoas tinham morrido todas, instantaneamente, tinham caído lá de cima. Isso aqui é uma estrutura metálica, né? Eles estavam trabalhando nessa estrutura metálica, e aonde eles estavam trabalhando cedeu, então caiu tudo isso aqui para baixo, certo? E todos eles que estavam em pé em cima dessa estrutura ficaram pendurados, ó. Então, a importância do uso do EPI, né, pessoal? Então, por isso o EPI aí é extremamente importante. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde é que nós estava. Já estamos no finalzinho. Vamos fazer uma listinha de exercícios que eu não vou deixar o meu pessoal sem o exercício, né? Fazer uma lista, fazer uma atividade avaliativa sem exercício. Então, pessoal, isso é muito importante. Então, vamos lá para a última perguntinha para a gente encerrar e ir para a lista de exercícios, tá bem? Então, vamos lá. Em relação aos equipamentos de proteção individual, podemos afirmar: utilizando EPIs, evitamos que qualquer tipo de acidente ocorra. Isso é verdadeiro ou é falso? Botem aí no chat o que vocês acham. Vou dar um minutinho para vocês pensarem e eu vou responder. Temos falso e temos verdadeiro, temos falso e temos verdadeiro. Falso, bastante falso, alguns verdadeiros, mas bastante falso. Falsos, falsos, falsos. 30 segundos, pessoal.
Falso, falso, falso. 15 segundos. Teve alguém que mudou de ideia no meio do caminho? 4 segundos. E a resposta da pergunta não, da frase, utilizando EPIs evitamos qualquer tipo de acidente ocorra, é falso, né? Então não existem EPIs para todos os tipos de acidente, né? Olha, o Cleiton falou que se acidentou usando EPIs, né? Exato. Então, por exemplo, se você cai de uma certa altura, né? Que não precisa estar utilizando cinto de segurança, às vezes você pode morrer mesmo utilizando o capacete, mesmo utilizando tudo que é necessário, né? Então os EPIs eles não evitam, né, que qualquer tipo de acidente ocorra, mas eles atenuam, né, ou previnem que o acidente ocorra, controlam, né, o ambiente para que o acidente não ocorra, ok? Fechou? Então, pessoal, como vocês têm, né, como eu sempre falo para vocês, vocês têm uma atividade avaliativa para estar aí fazendo, tá? Eu preparei uma lista de exercícios, ok? São 10 exercícios, ok? Deixa eu mandar o link para quem gosta de pegar o link. O link, vocês podem entrar pelo link, mas vocês não vão conseguir responder lá pelo link, tá? Vocês têm que se responder por um caderno, uma folha. E essa lista de exercícios eu retirei, né, como sempre falo, do questionário avaliativo. Então é importante que vocês façam, né, para ajudar vocês a tirarem uma boa nota no questionário avaliativo, tá? Eu também vou colocar aqui na tela para que vocês estejam fazendo a lista de exercícios, ok? E vou dar aí até 9h40 para vocês fazerem. É tempo suficiente, ok? Não, ô Jéssica, daí depois vocês respondem pelo chat. Aí eu pergunto e vocês respondem pelo chat. Combinados? Quem tiver no computador, no celular, pode responder no computador ou no celular também. Ok? Então até 9h40, tá? 20 minutinhos aí para vocês fazerem essa listinha de exercícios. Ok? Espera aí, deixa eu tirar umas perguntas aqui que não entra neste caso. Essa aqui. Então são 8 perguntas. Beleza? Até depois, então, pessoal. Qualquer dúvida é só me perguntar aqui no chat que eu respondo vocês. Vou fechar minha câmera rapidinho para pôr um colírio na vista aqui que está seca. Já vou abrir. Não, faz aí as perguntas. E aí, depois, às 9h40, eu vou perguntando uma por uma e vocês vão respondendo. Certo?
Pessoal, vou lá pegar uma aguinha e já volto, tá?
Pessoal, 5 minutinhos, tá? Para terminar aí a realização dos exercícios. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Daí vocês. Não, não, esse não é avaliativo. Essa lista não é avaliativa. A lista ela serve para ajudar vocês a fazerem o questionário avaliativo. Entendeu, Gabriela? Primeira pergunta, então. Cite um risco de acidente. O que vocês colocaram? Carolina botou tomar um choque elétrico, certo? Ah, esqueci de botar o microfone, peraí. Aqui. Peraí. Queda, máquina sem proteção. Máquina sem proteção.
Máquina sem proteção é um ótimo exemplo. Deixa eu ver quem é que tá com as mãos levantadas. Risco de explosão, incêndio, escorregar no piso molhado, não tá utilizando cinto e cair. Jéssica, pode falar. Piso escorregadio. Piso escorregadio. Show de bola. Fernando. Ultrapassagem, iluminação ruim, atropelamento, risco de... Tá, esses eu já li. Ok. Show de bola, pessoal, show de bola. Deixa eu ver aqui. Josilane, quer falar? Boa noite. Boa noite. Pode ser deslizamento de veículo em pista Pode molhada? ser. Pode ser, pode ser. Show de bola. Fernando, pode falar. Júlio, pode falar. Trabalhar com objeto cortante sem luva de proteção. Show, show de bola. Isso aí. Jean, quer falar? Renan, quer falar? Fernando, pode falar. Pode abrir o teu microfone, fica à vontade. Ou a Marcilei também, se quiser falar. O pessoal do chat está tudo certo, pessoal. Iluminação ruim não é risco de acidente. É ergonômico, tá? Ergonômico. Não? Então tá. Próxima pergunta. Cite um risco químico. Pode ir, Jéssica. Foligem de máquinas. Perfeito. Fuligem de máquina. Certo. Josilane, pode falar. Inalação de vapores químicos? Tá certo. Inalação de vapor, tá certo. Júlio. Poeira, névoas, queimadura de cal. Tá certo. Vazamento de amônia, fumo, poeira, solvente. Quer falar, Júlio? Pode falar. Fumos metálicos, poeiras, neblinas, poeiras. Tá certo. Fernando, quer falar? Pode falar. Vê se tu consegue abrir o teu microfone. Falar? Pode falar, Júlio. Trabalhar. Júlio primeiro, Fernando. Peraí. A exposição a produtos químicos, como ácido sulfúrico. Tá certo. Show de bola. Perfeito. Fernando. Trabalhar em local com alto volume de poeira. Tá certo. Perfeito. Risco químico. Cimento, poeira produzida por maquinário. Tá certo. Inflamável não, Wade. Não entra nesse, tá? Inflamável é risco de acidente. Fechou, pessoal. Show de bola. Próxima pergunta. Cite um risco biológico. Jéssica. Transporte e tratamento do lixo. Perfeito. Perfeito. Daniel. Capturar animal peçonhento sem EPI. Tá certo. Show de bola. Josilane. Exposição a agentes pologênicos como vírus, bactérias, fungos, que pode causar doença. Certa resposta. Fernando. Trabalhar em local com alto índice de vírus e bactérias. Certa resposta. Júlio. Exposição a vírus, como tem nos hospitais, em clínicas, laboratórios. Perfeito, perfeito. Aqui no chat o pessoal respondeu vírus, fungos, fungo, manuseio de patógeno em hospital sem EPI, bactérias, vírus, tá certo, pessoal. Mosquito da dengue, tá? Tá certo, show de bola. Próxima pergunta.
Segundo a NBR 14280 de 2001, bactérias também está certo, lugar com mofo também está certo, pessoal, tudo biológico. Qual é a definição de acidente do trabalho? Jéssica, pode ler. Ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho que resulta ou possa resultar lesão pessoal. Perfeita resposta. Então só tem uma resposta correta e é a resposta da Jéssica. Fernando, quer ler de novo? Após o trabalhador sofrer lesões, o leva a desenvolver doenças profissionais, incapacidades parciais ou totais e até mesmo ao óbito. Essa é uma parte, tá certo. O Jonathan também respondeu: ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou que decorre risco próximo ou remoto da lesão. Ok? Ah, faltou a 5, né? Pulei uma. Vou voltar. Então a resposta da definição de acidente de trabalho é essa aí mesmo que tá ali. Tá bem? Agora voltando uma. Qual a importância do mapa de riscos? Eu pulei. Obrigado por avisar. Pode falar, Jéssica. A importância do mapa de riscos é para conscientizar e informar os colaboradores sobre os riscos que os quais estão envolvidos. Perfeita resposta. Josilane. Ajuda a prevenir risco orientando os trabalhadores. Tá certo. Perfeito. Fernando. Serve para identificar o grau de risco no setor de trabalho. Perfeita resposta. Show de bola. O pessoal também botou conscientizar e informar os colaboradores de risco, identificar os riscos, informar quais tipos de risco e o grau de cada um, mapear os riscos e orientar os trabalhadores, certo? Pode falar, Júlio. O mapa de risco é fundamental para promover um ambiente de trabalho mais seguro e eficaz, prevenindo acidentes e protegendo a saúde dos trabalhadores. Show de bola. Perfeito. Ah, desculpa, Ed. Agora eu entendi o que tu quis dizer. Agora faz sentido. Show de bola. Eu que pulei uma. Mais alguém, pessoal? Informar o colaborador de estar zona de risco ou a prevenção de acidente, informar qual o grau de risco para ser usado para usar os EPIs necessários, tá? Show. Show de bola. Pergunta número 7. Quais são as funções da CIPA? Pode falar, Jéssica. Prevenir acidentes de trabalho e promover saúde dos funcionários. Perfeito. Fernando. Prevenir acidentes e doenças ocupacionais, além de promover um ambiente de trabalho seguro. Perfeita resposta. Leandro também botou, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes de trabalho, de modo a tornar compatível permanente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde. Fechou. Rosângela, tá certo. Da Geise. Ô, Geise, adiciona na tua resposta conscientizar e informar os colaboradores. Aí tá certo, tá? Ed tá certo, Jonathan também tá certo. Fechou? É que não é só prevenir acidentes, pessoal, a função da CIPA. A função da CIFA é prevenir acidentes e doenças ocupacionais, conscientizar e informar os colaboradores. Beleza? Mais alguém? Fechou, Fred. Tá certo. Esperar o resto do pessoal. Tá certo, Helena. Esperar se tem mais alguém. Não? Então tá. Pergunta número 8. Quem são os membros que compõem a CIPA? Jéssica, pode falar. Representantes titulares do empregador e dos empregados. Certo. Fernando? A mesma dela também coloquei. Fechou. Tá certo.
Acho que todo mundo respondeu a mesma coisa, né? Representantes nomeados pela empresa e representante eleito pelos funcionários. Fechou? Então, essa era a resposta correta. Acho que todos colocaram isso, né? Representantes nomeados pela empresa e representantes eleitos pelos funcionários. Beleza? E a última pergunta é: cite uma consequência de acidente de trabalho. Pode ir, ô Daniel. Afastamento médico. Perfeita resposta. Jéssica. Além de prejudicar diretamente a saúde do trabalhador, gerando incapacidade, dores, efeitos psicológicos negativos e reduzindo a sua condição financeira, trazem também consequências para as empresas. Fechou. Show de bola. Fernando. Após o trabalhador sofrer lesão que o leva a desenvolver doenças profissionais, incapacidade parcial ou total e até mesmo o óbito. Show de bola. Perfeito. O pessoal que respondeu aí também tá certo. A Ju, Eide, Leandro, Jonathan, Rony, Geise, a Tânia, o Cleidson. Pode ir, Josilane. Ô, Guilherme, não sei se está certo, mas a doença psicológica também entra? Também, entra. Então tá bom. Tanto que agora que eu me lembrei, que tu falou psicológico, eu me lembrei, que a CIPA acho que foi ano passado, ano retrasado, nós estamos em 2024, acho que foi 2021, que eles adicionaram um A na CIPA, né? Que era Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, certo? Então entra essa parte psicológica também. Helenay tá certo, Jean tá certo, Rosângela tá certo. Show de bola, pessoal. Pessoal, então assim, ó, antes de a gente encerrar, deixa eu ir lá no... Renan botou... Rosângela tá certo. Tá certo, Renan. Show de bola. Certinho. Então, pessoal, lembrando vocês, tá? O questionário avaliativo da unidade curricular de comunicação termina hoje, tá? Para quem não fez, corre lá depois da aula e faça, que vai só até as 23h59. O questionário avaliativo da unidade curricular 5 de saúde e segurança do trabalho vai até... Cadê? Vai até o dia 11 de setembro, ok? Então não esqueçam de fazer. E semana que vem, a gente vai para a unidade curricular de sustentabilidade nos processos industriais, tá? Então, semana que vem a gente vai ter esta aula aqui. Fechou? Combinados? Todos combinados? Todos combinados? Fechou? Então tá, pessoal. Não esqueçam de fazer as atividades, tá? É muito importante aí que vocês façam. E semana que vem nós... Que dia que abre? Eu acho que é quinta-feira ou sexta-feira, tá? Mas eu peço para a monitora avisar vocês lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Combinados? Então tá, pessoal. Boa noite para vocês, tá? Uma boa semana de trabalho para todos. Que Deus os protejam e acompanhem. E a gente se encontra semana que vem. Valeu?